Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Para Programar é só começar, e o assunto de hoje é string de conexão. Beleza pessoal, então utilizando aqui o nosso programa Sistema Agendamento, ainda falando de uma parte importante dentro da estrutura do nosso sistema, que é a conexão com o banco de dados. Nessa aula de hoje a gente vai fazer o seguinte: nós vamos criar um arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração é o webconfig, ele já faz parte da nossa solution. Assim que a gente cria a solution, o projeto principal ele já vem com esse arquivo. E esse arquivo é o quê? Um arquivo de configuração do nosso projeto. Aqui você vai encontrar informações de configuração, chaves de acesso da nossa aplicação, e hoje eu vou ensinar para vocês como criar uma chave de conexão com o banco de dados para a gente poder ler o arquivo de configuração e conectar no banco através dele. E quais são as vantagens e o porquê disso. Então, se você é novo por aqui e gostar do conteúdo, se inscreva, ative o sininho de notificação para que você seja avisado dos novos vídeos do canal. Se você já é inscrito, compartilhe o vídeo, divulgue o canal. Vamos em frente na nossa viagem, galera. Valeu mais uma vez por estarmos juntos. Simbora, vamos lá. Seguinte, eu disse a vocês que nós tínhamos algumas coisas aí para tratar, Em algum momento aí dos nossos vídeos eu falei com vocês assim que a gente ia evoluir a parte da conexão, alguma coisa nesse sentido, tá? Por quê? A nossa conexão, como vocês já viram nos primeiros vídeos dessa playlist, especificamente os primeiros, como vocês já viram, como você eu espero que vocês tenham assistido a playlist e tenham acompanhado esse processo. Nós tínhamos anteriormente, na chave de conexão, o nosso arquivo aqui conectar, nós tínhamos ali um connection e a gente passava a string de conexão fixa dentro desse arquivo conectar. O que eu fiz aqui agora, e que é muito importante vocês observarem, é muito importante vocês prestarem atenção nisso que foi feito aqui agora. Por quê? Nós criando um arquivo de configuração, nós somos capazes de colocar as configurações dentro desse arquivo, de forma que se a gente precisar realizar alguma alteração, alguma correção, alguma modificação em algum valor da configuração da nossa aplicação, não será necessário fazer alterações no código e publicar novamente, ou compilar novamente um novo executável. Por que isso acontece? Porque até então essa informação de conexão com o banco de dados ela estava hardcode, E nós já falamos aqui algumas vezes que o hardcode não é o ideal, não é a melhor opção. Então, com o arquivo de configuração, nós somos capazes de definir, escrever e colocar isso tudo de uma forma mais flexível. Então, se eu tenho que mudar ali o caminho do banco de dados, o nome do servidor, alguma coisa desse tipo, basta eu entrar nesse arquivo e alterar manualmente ali aquela informação, por exemplo, tá? Eu não preciso compilar novamente, todo o meu programa, beleza? Então a função é essa. Então vamos lá para o arquivo conectar, para a gente ver como é que ficou aqui agora. Ó. Esse arquivo conectar, ele tinha aqui em cima, se vocês não se lembram, nós tínhamos aqui esse atributo private static SQL-con do tipo SQLite connection, e aqui a gente colocava então o caminho, instanciava esse objeto SQL-con e tínhamos aqui o caminho fixo aqui dentro, o caminho hardcode do nosso banco de dados. Olha só essa linha que eu criei aqui em cima. Vejam que eu criei uma string estática privada, um atributo private estático
do tipo string, chamada conString, de connection string, beleza? E aí, o que eu fiz aqui? Eu igualei essa variável, eu igualei a configuration manager.connectionStrings com db.connectionString.toString. O que é essa linha toda aqui? Então vamos lá. Configuration manager.connectionStrings é um atributo, né? Ou seja, é ali uma classe que me permite ler chaves do meu app-config. Então, para utilizar essa classe aqui, foi necessário que eu fizesse aqui em cima um using system.configuration, tá? Se eu comentar isso aqui, ó, vocês vão ver que vai dar um erro aqui na hora, ó. Olha lá, já deu erro, beleza? Então, tá aí explicado. Ponto connection strings. Olha só, get the connection string session data for the current application default configuration. Ou seja, ele está falando o seguinte: pega a string, né? Pega a connection string dentro da seção ali para conexão com o banco de dados no arquivo padrão, né? Algo desse tipo, tá? Com BD entre colchetes e aspas duplas foi o nome que eu dei para esse atributo dentro do meu app-config. Ponto connection string, ponto toString, para que ele seja uma string que fique aqui nessa variável, tá? Bom, então eu expliquei para vocês o que foi essa linha aqui e por que ela tem que ser private, né? Porque esse cara aqui, private não, perdão, por que ela tem que ser static? Porque esse cara aqui de baixo já é estático, tá? Então, obrigatoriamente ele tem que ser estático. Se eu não colocar estático aqui, ó, vai dar um erro e a gente vai ter que fazer essa alteração. Olha aqui, já dá um probleminha aqui, ele fala sobre a inicialização, né? Aqui, ó, a field initialized cannot reference the no static field. Então eu preciso, né, vamos dar um Ctrl Z aqui, eu preciso que essa variável seja estática. Beleza, feito isso, vamos falar um pouco sobre o arquivo app-config. Então já vou salvar isso aqui, tá? O arquivo app-config é o seguinte, olha só, a estrutura original do arquivo app-config, ela não tem isso aqui, ó, tá? Ela não tem connection strings. Ela não tinha isso aqui definido. Então esse bloco aqui, ó, eu coloquei agora no nosso arquivo. Então olha só, se vocês acompanharam a aula aqui comigo, né, a playlist, os vídeos, se você der um duplo clique no seu app-config, você vai ver que ele tinha as seções padrões, né? Ele tem aqui um esqueleto, um corpo inicial, né, do arquivo app-config, tá? Então, esse bloco connection string aqui, ó, eu criei, beleza? E aqui o que eu fiz, ó, add name com db. Então aquele nome que você viu aqui, ó, com db. Então eu estou falando qual é a seção que ele vai pegar, que é o name. Qual é a chave, né, que ele vai pegar ali, ó? É o name. Provider name, ou seja, qual é o provider do banco de dados ali? Qual é a fonte, né, do banco de dados? Qual é o tipo do banco de dados? Pode ser SQLite, pode ser SQL Server e assim por diante. Então, provider name, system.data, que não é novidade para a gente, .SQLite. Beleza? Tá aqui. E aqui, finalmente, a chave connection string. Que eu fiz? Eu simplesmente defini aqui, nessa chave connection string, ó, eu simplesmente defini
o que anteriormente a gente tinha aqui. Observe que aqui agora, ó, no meu objeto SQL com instanciado, o que eu fiz aqui agora? Eu coloquei a minha variável, que representa exatamente o que a gente tinha anteriormente fixo como hardcode no nosso arquivo da classe conectar.cs. Beleza? Então, o que acontece? Se em algum momento a minha aplicação está publicada, está configurada, etc., e eu preciso mudar ali o nome de um servidor ou o nome de um caminho, é só vir aqui, ó, e alterar. Eu não preciso, por exemplo, gerar um novo executável, compilar novamente toda a aplicação, como eu disse a vocês. E aí é o seguinte, vamos ver o que vai acontecer? Vamos ver se vai funcionar de fato, se está tudo certinho, se a gente está no contexto certo. Né? Vou até abrir aqui, ó, eu já tinha feito um pequeno teste aqui. Eu vou abrir aqui a nossa IDE para a gente verificar. Na nossa aula, na nossa última aula dessa playlist, nós limpamos o nosso banco, né? O banco está sem informação nenhuma. Se a gente vier aqui a agenda, vier aqui em data, ó, não tem nada, está vazio, não tem informação nenhuma. Então, para testar isso que a gente fez agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou então colocar esse programa para rodar, beleza? E a gente vai ver se a conexão vai funcionar ou não, tá? Então, já estou dando aqui um play, beleza? Como eu disse para vocês, eu fiz um pequeno teste aqui, então eu não precisei dar um Ctrl Shift B, porque eu já tinha rodado ele aqui anteriormente. Então, olha só, o que deseja fazer? Eu desejo cadastrar, porque o nosso banco está vazio. O que você deseja cadastrar? A gente só cadastra, por enquanto, paciente. Digite o nome. Teste. Digite o sobrenome. Teste. Nascimento. 10/10 de 2010. Digite o endereço. Teste. Endereço. Celular 90908, por exemplo. Deseja realizar outro cadastro? Não. Beleza. Coloquei um break aqui na conexão justamente para a gente ver. Olha aqui. SQL com.open. Olha o método conectado, né? O nosso método conectado. Então, o que tem no objeto SQL com? No objeto SQL com, a gente tem, então, olha aqui, o caminho, connect string, ó. Tá vendo? Tudo relacionado ao nosso objeto. Beleza. No F2, se não der erro, ele já vai passar. Ó, conectou. Conectou. Ele vai retornar. Beleza. Ó, ele já vai vir aqui, ó. Ao conectado aqui funcionando. Create command, ou seja, não deu erro. Ele vai inserir aquele cara que a gente criou conforme nós fizemos. Ó, execute não query, fechou a conexão, veio para a segunda camada e executou aqui tranquilo. Ó, vai sair, porque a gente falou que não queria mais ninguém. Se a gente vier aqui agora na nossa ferramenta, né, no nosso gerenciador de banco, olha aí, show de bola. Olha aí a inserção. Funcionou. Né? Como a gente já sabia que ia funcionar, porque o código já estava pronto. A nossa dúvida era se a conexão ia funcionar dentro dessa modificação que a gente fez. Então, gente, olha só, o nosso app-config é um arquivo muito simples aqui, tá certo? Eu utilizei também o SQLite, né, e mostrei para vocês como que a gente coloca essas chaves, ok? Então, lógico, né, pessoal, à medida que você vai aumentando a complexidade da sua aplicação, você vai ter outras chaves, outros tipos de chave, outras seções aqui no seu arquivo de configuração.
Beleza, galera? Então era isso aí, ó. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, espero que tenha ficado claro. Um forte abraço, até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos nós, hoje e sempre. Forte abraço. Valeu, galera!